Assim que seja. Bom dia, pessoal. Obrigado por estarem aqui com a gente. Bom Hoje dia. vamos falar um pouquinho sobre o casamento na visão espírita. Quando a Júnia sugeriu para o dia eu fazer a palestra, eu fiquei pensando num tema. E o motivo pelo qual eu selecionei esse foi um pouco egoísta, mas ao mesmo tempo foi uma coisa que está na minha cabeça, que no mês passado fez 10 anos que eu e a Nath estamos casados, né? Então, foi o motivo que eu escolhi esse tema, e é um tema que vem a calhar também com o nosso dia a dia, né? Principalmente ainda estamos na pandemia, então a convivência que a gente tem com a nossa família, para a maioria de nós, é bem maior, né? Então eu achei importante a gente falar um pouquinho sobre o casamento do ponto de vista espiritual, né? Então, antes da gente começar a falar da palestra, eu queria mostrar uma imagem para vocês e eu me deparei com essa imagem. Eu tinha até um vídeo, mas eu procurei aqui e não achei, né? Foi a primeira vez que eu fui pro Havaí, né? Eu não sei se vocês, quem já teve a oportunidade de ir no Havaí, mas o Havaí é um conjunto de ilhas vulcânicas, né? Então são ilhas muito novas, né? Diferente do Brasil. Então quando você vai numa praia no Havaí, você até tem algumas praias que são praias de areia que nós estamos acostumados, né? Mas quando nós fomos no lado. Dessa primeira vez foi em 2012, se não me engano, e foi no lado que era bem vulcânico, né? Então, quando você ia à praia, você via o que a gente está vendo aqui, né? Então, vocês veem essas pedras grandes, né? São pedras de origem vulcânica, né? Que saíram do vulcão. E aí o que acontece? Conforme você vai chegando mais perto do mar, você nota que essas pedras elas são menores, né? E até mais para frente tinha alguns outros lugares que a pedra é bem fofa, é bem é, é aquela areia gostosa que você sente, que você brinca, né? Aquela areia bem macia. Só que antes dela se tornar essa areia macia que a gente gosta, que a gente está acostumado, ela foi assim um dia, né? Então o que eu queria trazer para vocês hoje, né, é que ó, as uniões, as pessoas que estão à nossa volta, né, as nossas existências aqui na Terra, elas fazem com que nós deixemos de ser essas pedras grandes aqui e passamos a ser aquela areia fofa, macia. Mas para que isso possa acontecer, o que acontece? Existe a água que bate na gente e é uma pedrinha batendo na outra. Conforme essa pedrinha vai batendo na outra, elas vão ficando menores e aí eventualmente viram aquela areia macia, né? Então, como eu disse, a nossa família, os nossos amigos, as pessoas que estão à nossa volta são todas essas pedras, né? E o nosso cônjuge, né? Esposo, esposa, companheiro, enfim, a maneira como a gente chama quem está ao nosso lado é aquela pedrinha que está colada em você, que vai realmente te ajudar a virar aquela areia macia e fininha que a gente está acostumado e que a gente gosta, né? Então, não sei se eu viajei um pouco aqui, mas é algo que eu sempre, quando eu fui lá, eu fiquei chocado assim de ver, porque a gente não está acostumado, né? E aí eu fiz essa analogia na minha cabeça ali naquele momento, pensando que, né, como é interessante, como que uma pedra vai batendo na outra, e é interessante, se você olha essas pedras, elas vão ficando bem arredondadinhas, né? Então, às vezes, elas, se você olhar lá no Havaí, as pedras são grandes, são cheias de cantos, né? E elas vão ficando redondinhas, 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 até que vira essa areia macia, né? Então, mais ou menos essa é o conceito que eu vou tentar passar para vocês aqui hoje na nossa palestra. Então, vamos lá. Então, quando a gente fala de casamento, né, casamento é uma palavra que hoje em dia está um pouco fora de moda, vamos dizer assim, né? Porque eu vejo cada vez mais as pessoas, por algum motivo, estão casando menos, mas não significa que elas não estão se unindo, né? Então, eu gosto dessa palavra união, né? Então, tudo que a gente vai falar hoje não se aplica só àquele casamento formal, onde ou você vai em frente ao juiz, ou você vai numa igreja, né? Mas a união de duas pessoas, e essas duas pessoas podem ser de diferentes raças, de diferentes sexos, do mesmo sexo, né? Uma união de amor, né? Então, o que Kardec nos traz aqui no Evangelho, né? Ele diz que essa união é o quê? É o que Deus quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos lhe transmitisse aos filhos
e que fossem dois, e não um somente, a amá-los, a cuidar deles e fazê-los progredir, né? Então, essa é uma das ideias do espiritismo, né? É, essa união, quando uma união é bem sucedida, normalmente ela não acontece só aqui na Terra, né? Ela já tem um planejamento maior, ela já vem de longe, né? Então, para quem a gente vem estudando bastante, né, a evolução dos mundos e e as diferentes formas de planejamento. Existem vários livros espíritas que falam sobre o planejamento da vida, vários do André Luiz, alguns do Emmanuel, temos também alguns do Divaldo, né, que comentam como é feito o planejamento antes de vir para a Terra. E essas uniões que são de sucesso, normalmente as pessoas combinam que elas vão acontecer antes de vir para cá, né? Então, e aí também os frutos, né, no caso os filhos, né, ou as grandes obras que também são feitas, acontecem pelo sucesso desse casal, né? Então, essa é uma das ideias que eu gostaria de transmitir para vocês. E agora vamos pensar, né, qual que é o propósito real? Por que nós precisamos ter outra pessoa para nos ajudar a seguir em frente, né? Vocês já pararam para pensar nisso? Né? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Quando você adiciona mais um no jogo, aí o nosso egoísmo está sendo trabalhado aí, né? A gente já não pode só pensar no nosso umbigo, né? Tem que pensar no umbigo do outro também, né? Exatamente, né? Acho que você tocou o ponto principal aí, Júnia. O propósito do casamento, né, é de promover um crescimento conjunto, né? Então, quanto mais a gente tem alguém ao nosso lado, né, a gente vai poder crescer junto, né? Sem o casamento, seria difícil da gente desenvolver o amor ao próximo, né? De novo, quando eu falo casamento, eu tô falando de união, tá, gente? Então, só para deixar bem claro, né? Para que a gente possa desenvolver esse amor ao próximo, o casamento é fundamental, porque do casamento pode-se vir ou não os filhos, né? Onde a gente aprende a trabalhar o nosso orgulho, como você falou, né, Júnior? A gente muitas vezes, né, a palavra em inglês é compromise, né? Me fugiu agora em português, mas você tem que abrir mão, né? Então, o casamento é abrir mão. E ao abrir mão, você está botando o seu orgulho de lado, né? Então, dessa maneira, um dos primeiros passos, né? Muita gente não precisa disso para as pessoas mais evoluídas, né? Elas, né? Ou seja, a gente vê, por exemplo, Divaldo, Chico, Jesus, né? Jesus não precisou casar com ninguém porque ele já era uma alma muito evoluída, né? A missão dele não caberia ter alguém casado ali naquele momento, né? Porque ele já era muito evoluído. Mas para a maioria de nós, né, que ainda estamos num processo evolutivo inicial, né, é fundamental ter alguém para que você consiga desenvolver esse amor, né? Então, começa esse amor dentro de casa e aí a gente começa a amplificar ele, levando para fora da nossa casa, né? Então, um dos primeiros passos, né? E outra coisa é essa assistência mútua na formação de obras, né? Então, apesar de que isso se aplica à nossa existência material, né? Então, você vê que normalmente as pessoas casadas são aquelas que conseguem ter uma na vida material conseguem, no geral, progredir mais, né? Às vezes você, principalmente o homem solteiro, meio sem rumo, né? E aí ele, quando ele casa, ele consegue criar uma linha assim de desenvolvimento, né? Financeiro, a sua saúde, né? Então, não só na parte material, mas na parte espiritual também, né? Se os dois se ajudam, né? Você através dos valores e dos backgrounds diferentes, né? Porque apesar de a maioria de nós, né, virmos do mesmo lugar, a gente teve criações diferentes. Quando você se une a uma outra pessoa, cada um tem uma criação diferente. E aí você começa a ver coisas positivas que você tinha dentro da sua família, né, antes de você se unir àquela pessoa, e coisas negativas, né? Então, o interessante de quando você se une é observar o que é positivo e o que é negativo, né? E tentar eliminar aquilo que é negativo e levar o positivo. E se a outra pessoa também estiver na mesma vibe, né? Se ela estiver na mesma sintonia, ela também vai fazer o mesmo, né? E aí, com isso, os dois conseguem formar essas obras grandiosas, né?
que é o nosso desenvolvimento interno. Existe também esse sentimento recíproco de bem-querer, né, que tem a ver também com aquele outro ponto que eu coloquei ali, que era de amor ao próximo, né? Então a gente consegue é, criar esse sentimento de bem-querer, é algo que a gente... É interessante, principalmente no começo, no relacionamento, a gente quer se ver, assim, o mais possível, né? É aquela coisa gostosa, e muitos casais conseguem levar isso, né, para sempre, assim, né? Às vezes muda um pouquinho, mas o sentimento de bem-querer do um com o outro ainda é muito forte, né? E aí, isso quem trouxe esse ponto aqui foi um texto que eu li do Raul Teixeira, né? Que ele fala que um dos pontos principais do casamento é com relação à eliminação gradativa do egoísmo, né? Por aquele fato da gente anular o nosso orgulho, né? Porque as coisas deixam de ser minha casa, meu carro, para ser nossa, né? Então, às vezes vale até a pena a gente refletir se dentro do seu casamento você tem ainda uma postura muito, meu isso, meu aquilo, talvez vale a pena pensar se realmente vale a pena, porque o casamento é para ser tudo nosso, né? Então é uma maneira de dividir tudo com todos, né? Dentro daquela família, né? Então, e com isso, quando a gente deixa de lado essa coisa, meu isso, meu aquilo, a gente começa a trabalhar o nosso egoísmo e a gente começa a deixar de pensar só em nós, né? Então, eu diria que um dos grandes propósitos do casamento, né? E, e com isso vem os benefícios, né? Bom, os malefícios, né? Eu acho até engraçado. Eu não sei se é por conta do meu background, de ter nascido no Brasil e tudo mais, mas eu lembro que quando a gente, até hoje, fazem essas piadas meio machistas, assim, no caso de dizer, você vai casar? Não, não faz isso. Nossa, até mesmo aqui nos Estados Unidos, às vezes você conversa com algumas pessoas, as pessoas enxergam o casamento de uma maneira tão negativa, né? E aí eu sempre fico pensando, poxa, né, no meu caso, eu tô 10 anos casado e, assim, não são tudo flores, mas na maioria, olha, eu não tenho o que reclamar, né? E aí eu fico pensando, será que essas pessoas que reclamam tanto, reclamam porque provavelmente eram imaturos, não acharam a pessoa certa, enfim, devem ter N motivos, mas eu penso que quando a gente tem a maturidade certa, né, quando a gente sabe o que a gente quer, né, as coisas ficam muito mais fáceis, né? E eu vejo que os benefícios, né, o ponto principal do casamento, né, principalmente se tiver alguém que está ouvindo que não é casado ainda, eu acho que o principal ponto do casamento é você estar aberto à mudança, né? Então, se você casa achando que as coisas vão ficar da mesma maneira que elas eram, eu acho que você está, como se diz aqui nos Estados Unidos, está missing the point, né? Então, o ponto do casamento é que você mude, né? E mude potencialmente para o melhor, né? E aí, com isso, né, como eu comentei no slide anterior, o casamento proporciona uma regularidade maior, então você consegue ter uma vida mais disciplinada, né? Principalmente quando a gente tem, que nem nós temos o Vitor agora, né? Até a questão da rotina, né? Então tem toda uma rotina para colocar ele para dormir, para comer. Então tem uma disciplina que tem que ser estabelecida. Isso, na verdade, é muito bom para a gente, né? Não estou dizendo que você tem que viver naquele mundo quadrado e fechado, mas a disciplina é importante, né? Então, tanto que na escola tem disciplina, em tudo na nossa vida existe uma disciplina. Então, quando você casa, você começa a aprender a ter um pouco mais essa vida disciplinada, uma vida que não é focada só em você, né? Com relação à sua saúde, com relação à sua saúde financeira, né? O seu trabalho, quanto você trabalha versus quanto você passa tempo em casa com sua família. Então, você começa a criar essa disciplina. E você também aprende, né? Eles nos ensina a dividir, a compartilhar, né? Nos impõe limites, né? O lance das pedras que eu mostrei no começo, né? Por mais que a gente não goste, que às vezes o nosso cônjuge chegue e fala, você está fazendo isso ou aquilo, é importante ter alguém que nos imponha limites, né? Porque faz parte da lei de ouro de Jesus, né? Então, a gente tem que ter alguém para dar um toque para a gente e falar, olha, o que você está fazendo não é legal. Né? Eu vejo, às vezes, principalmente no trabalho, a gente trabalha com pessoas que são de uma certa idade, que já estão vivendo sozinhas há muito tempo, e é muito difícil para essas pessoas
engajarem num relacionamento. E justamente porque eu imagino que quando elas eram jovens, elas não tiveram alguém para impor esses limites, né? Então, às vezes, alguns comentários, algumas coisas que essas pessoas fazem, que você fala, meu Deus, né? Se essa pessoa fosse casada, com certeza ela não falaria. Então, você ter alguém ali para te ajudar a entender o mundo, né? Principalmente uma pessoa muito próxima, é uma pessoa que você pode confiar. Então, quando a pessoa te fala certas coisas, esteja aberta a aceitar, porque se a pessoa está te falando aquilo, é porque ela realmente quer o melhor de você, né? Então, não entenda aquilo como uma coisa negativa. E a questão do apoio, né? Conforme a gente vai ficando mais velho, os problemas vão acontecendo, né? Você ter alguém, um pilar ali para te sustentar, né? Todas as alegrias que você tem durante, principalmente quando você nas grandes conquistas da vida, né? Juntos, né? Quando você vê que a vida juntos proporciona tantas coisas legais, né? E a mudança para o seu melhor, né? Então, você ter aquela pessoa ali justamente para que você amanhã seja uma versão melhor do que você era hoje, né? Então, o casamento acelera esse processo e também nos proporciona a criar mais paciência, tolerância, resignação, né? Então, são algumas das características e benefícios que essa união nos proporciona. E então, qual que seria a visão espírita a respeito do casamento, né? Então, quando a gente olha aqui no Livro dos Espíritos, questão 695, então ele pergunta o seguinte: será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? E a resposta é um progresso na marcha da humanidade, né? E qual que seria o efeito sobre a sociedade humana se abolíssemos o casamento? Né? E ele disse, seria uma regressão à vida dos animais, né? Por todos esses motivos que a gente falou, né? Então, se unindo a uma outra pessoa, a gente são tantos os benefícios e a gente tem tantos ganhos do ponto de vista evolucional, né? Que seria uma regressão à vida dos animais, né? E mesmo alguns animais, né? Existem alguns animais, principalmente alguns pássaros, que eles têm um parceiro que eles vivem a vida toda juntos, né? Eu estava assistindo um documentário outro dia e eles passando pelo Peru e aí falava de um pássaro lá no Peru, não me lembro a espécie exata, mas que é assim, que o pássaro ele vive a vida toda e em alguns casos quando o outro passarinho acaba morrendo ele ou morre, ou, alguns casos até se suicidam, é um negócio meio trágico, mas que até os animais têm essa consciência de viver juntos, né? Então, como é importante para que a gente sempre procure, né, essa união. Obviamente, não são todas as pessoas que se programaram para ter alguém, né? Então, muita gente consegue viver sozinho, principalmente as pessoas que são mais evoluídas, né? Elas não têm essa necessidade, mas eu digo, na maioria das pessoas é um processo, é uma ferramenta que nos ajuda a crescer imensamente. E eu achei isso aqui também, é um livro que chama Estudando a Mediunidade, e quem comenta, inclusive nesse livro foi de onde eu li também a outra passagem do Raul Teixeira, né? Mas essa aqui é o Martins Peralva, né, que faz esses textos, e ele classifica os casamentos em algumas diferentes formas, né? Então, são 5 formas, na verdade. Então, ele fala dos casamentos afins, que normalmente são formados por parceiros onde ocorre uma simpatia entre eles, né? Onde existe uma verdadeira afeição da alma. E, normalmente, esses casamentos sobrevivem à morte do corpo, né? Então, quando se retorna ao plano espiritual, esses espíritos afins, eles continuam vivendo como um casal fora da Terra, né? E segundo ele, esses casamentos são menos comuns aqui na Terra, né? E aí existem também os casamentos transcendentais, que são casamento entre obras, entre almas que são enobrecidas, né? E sempre com o intuito de criarem obras de grande valor para a humanidade, né? Então, eu vou comentar logo na sequência alguns casais que eu vejo como sendo casamentos transcendentais, né? Que eles foram além do comum, né? E aí muitos são também o que é chamado de casamentos provacionais, né? Que são
que é uma união entre almas que são comprometidas, né, e se juntam para pacificarem alguns erros que cometeram em vidas anteriores, né? Segundo ele, esses são casamentos bastante comuns, né? E o intuito de você estar junto com aquela pessoa é para desenvolver paciência, tolerância, resignação, né? Aquele intuito da família, às vezes dentro dessa família, muitas vezes também vem um outro espírito que existia algum conflito para ser um filho, né? Então, é um exemplo aí de casamentos provacionais. E aí nós temos, logo na sequência, os casamentos sacrificiais, né? Que se caracterizam por uma grande diferença evolutiva entre os cônjuges ali, né? Normalmente um espírito muito evoluído com um outro menos adiantado para que possa ajudá-lo no progresso espiritual. Então, quando a gente pensa num casamento desse, né? Para quem lê O Nosso Lar, né? O livro de André Luiz por Chico Xavier, nós temos a mãe do André Luiz, né? E ela comenta eles estão conversando e aí ela comenta que o pai atraía com muitas mulheres e ele acaba se encontrando naquele momento, na passagem do livro, ele se encontra num umbral, né? Então ela decide, como sendo um espírito extremamente evoluído, inclusive ela nem vive no nosso lar, né? Ela está numa comunidade espiritual que é além do nosso lar, né? Pelo estado evolutivo dela, ela decide retornar para ser esposa do marido de novo, né? Da encarnação passada, e trazer essas outras duas mulheres como filhas, né? Então vocês imaginam quão grande é o sacrifício de um espírito tão evoluído como esse, né? Então, são esses casamentos, o que a gente chama sacrificiais, né? E aí existem também os casamentos acidentais, né? Que normalmente não foram programados no mundo espiritual e que normalmente estão relacionados mais com a atração física entre as pessoas, né? Então, assim, eu acho que a atração física é uma ferramenta que a natureza nos deu para que a gente pudesse estabelecer um contato com outras pessoas. Mas, apesar de ser importante, não é fundamental, né? Obviamente, tem que existir uma química entre o casal, mas o seu casamento não pode ser só baseado na atração física para o próximo, né? Porque provavelmente se essa for a fundação do seu casamento, né? Não existem raízes, né? Como diz aqui no texto, né? Então, a chance de um casamento desse não dar certo é muito grande, né? Então, quando a gente vê hoje em dia, principalmente nessa sociedade que nós vivemos, onde existem muitos divórcios, talvez seja pelo aquilo que eu comentei, né? Às vezes as pessoas aceleram o passo para casar, né? Não entendem muito bem por que estão casando e acabam cometendo esses erros, né? E aí, obviamente, são obrigadas a se divorciarem, enfim, acontece outros problemas aí, né? E, enfim, eu peguei essa outra passagem aqui também que dizia o seguinte, que Deus permite nas famílias encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos com duplo fim de servir de prova e a uns e avanço aos outros, né? Então a gente dentro da nossa família é onde nós vamos poder evoluir e corrigir erros do passado, né? Às vezes de outras encarnações, né? Então é ali que é o principal lugar de desenvolvimento, né? Então eu gostaria de trazer agora para vocês, como eu falei, alguns casais que realmente vieram para mudar o mundo, né? Então eu vou começar. A Nath que me sugeriu esse casal aqui, que é a Marie e o Pierre Curie. Né? Não sei se vocês conhecem, mas eles receberam juntos, em 1903, o Prêmio Nobel de Física. E foram eles que descobriram a radioatividade, né? Então, hoje, toda a evolução na medicina com relação à radioatividade, né? Tratamentos de câncer, raio-x, se deve a esse casal, né? Inclusive até na geração de energia, tudo que é relacionado à radioatividade começou com esse casal. E aí na época, né? Vocês imaginam, 1903, né? Era uma época onde a mulher era totalmente anulada. Então, apesar de ela já ser cientista, né? A Marie Curie, o marido naquela época teve um papel muito forte em aceitar que a esposa dele tivesse tanto sucesso, né? Parece meio distorcido hoje o que eu estou falando, mas se vocês voltarem no tempo, né, em 1903, ele foi uma pessoa incrível, né? Então ambos
ganharam juntos esse prêmio Nobel. E aí, um pouquinho mais para frente, em 1908 ou 1906, se não me engano, ele acabou desencarnando, mas ela continuou nos seus estudos, né? E aí, em 1911, a Marie Curie recebeu um outro prêmio Nobel, agora em Química, por outros dois elementos que ela descobriu na tabela periódica. Então, ela foi, se eu não me engano, a primeira mulher, eu não sei se primeira e única, a receber 2 prêmios Nobel, um em Física e outro em Química. Né? Então, foi um casal que veio com a missão de criar algo grandioso, né? Então, a Marie e o Pierre Curie. Agora, outro casal também muito notável, principalmente aqui nos Estados Unidos, né? Muitos de nós já ouvimos falar a respeito do Martin Luther King Jr., o Dr. King, né? Muita gente se refere só como Dr. King. Mas também teve a esposa dele, a Coretta Scott King, né? Então, eles lutaram juntos pelos direitos civis americanos, né? Então, muitos de nós conhece aquele speech do Dr. King, né? I Have a Dream. E ele foi fundamental, ambos foram fundamentais para que as pessoas tivessem direitos iguais e principalmente os afrodescendentes aqui nos Estados Unidos tivessem o reconhecimento devido, né? O direito ao voto, o direito ao trabalho, né? Então, logo, eles lutaram juntos, né? Ambos se conheceram na universidade em Massachusetts, né? E aí acabaram casando e mudaram para, se não me engano, para Alabama, né? E aí foi onde começou todo o movimento, né? E logo que o Dr. King morreu, né? Tragicamente, a Coretta continuou o trabalho do seu marido, né? Nesses movimentos pelo direito civil americano. Ela lutou para que o aniversário do Dr. King virasse um feriado nacional, né? Então foi um grande trabalho que ela fez. E além disso, mais para frente, em 1974, ela participou de um comitê que promovia a igualdade salarial para mulheres, para né, afrodescendentes ou qualquer pessoa que porque ainda hoje é um problema, né? Então hoje existe essa disparidade salarial, mas vocês imaginam que em 1974 como era, né? Então ela foi uma das pioneiras a lutar nessa igualdade e trazer e manter o legado do Dr. King, né? E agora mais recentemente, né? Nós temos o Dr. Sahin e a doutora Turesi, né? Alguns de nós aqui, principalmente estamos ainda no meio da pandemia, né? Mas esse casal foi o casal que eles juntos abriram, são ambos cientistas, né? Também, e eles criaram uma empresa alemã chamada BioTech. E aí a BioTech se uniu à Pfizer mas foram ambos aqui que criaram a vacina. O time do Dr. Sahin criou a primeira vacina contra o Covid, né? A vacina da Pfizer, que muitos de nós já tomou ou vai tomar, né? Então, e eles juntos conseguiram esse feito que está ajudando a humanidade, né? E o interessante é que parece que 2 anos atrás, né, em março de 2019, mais ou menos, ele já previa, ele falou, olha, a gente está trabalhando, eles já estavam trabalhando juntos, né, na pesquisa de vacinas que usam essa tecnologia que é chamada de mensageiro de RNA, né? E eles estavam fazendo essa vacina olhando para tratamento no câncer, né? E ele meio que teve um glimpse ali de sabedoria e disse, olha, essa vacina pode ser usada no caso se tiver uma pandemia, a gente pode transformar ela numa vacina para qualquer vírus, né? E então é outro casal que eu gostaria de falar aqui um pouquinho, né? E outra coisa que Cláudio, o... Oi, diga, Fred. tem um casal do Curry, né? Não sei se vocês já viram o filme da Curry. Não, foi um dos primeiros que eu comentei aqui, Fred. Ah, desculpa, tá. Foi na hora que eu saí de perto da tela nessa hora, tá bom. Não, não tem problema. É porque a gente já assistiu o filme, Cláudio, aí. Tem um filme? Eu nem sabia que tinha um filme. Depois, se puderem postar lá no grupo do nosso lar, acho que ia ser legal. Beleza. Eu acabei de colocar no chat o nome. Radioactive. Inclusive eu ia até abrir, se vocês conhecerem, quisessem alguém comentar algum casal que teve algum impacto, né? A gente tem tempo aqui, né? Não sei se alguém tiver algum comentário, alguém que
né? Ô, Não sei Cláudio, quando se você é muito cedo. Desculpa. Oi, desculpa, não sei se é muito cedo para falar do Barack Obama e da Michelle Obama. Eu Pô, acho que é um interessante. casal que tem, né, tem causado grande impacto já, né? Eu É, pensei em Bill Gates também, com a esposa dele, que eles têm um trabalho social gigantesco. Vacinas para a África. o Gates Foundation, né? Não, é realmente. Exato. O da Obama e do Michel, eu tô lendo o livro do Obama, né? Fantástico, eu recomendo para quem quiser ler também. E é impressionante como ela é inteligente, né? Como a gente acaba às vezes dando mais foco pro homem. Você vê como a nossa sociedade ainda é machista nesse aspecto, porque ela teve um papel fundamental na eleição dele e até na maneira que eles se conheceram. Então, realmente é um casal que vale a pena ressaltar mesmo. Bom, vamos lá. Mais algum Eu comentário, queria pessoal? falar do. Nossa, eu queria falar do casal. Tem outro casal na ciência que chama Okazaki, que eles também descobriram os Okazaki Fragments, que é um fragmento de DNA que é importante para pesquisa nessa área de genética. Legal, Mari. Bom, vamos passar então aqui para frente, pessoal. E o Espiritismo também fala a respeito do divórcio, né? Então, quando a gente pensa em algumas outras religiões, né? O divórcio é sempre algo que muitas religiões condenam, né? Mas o Espiritismo tem um approach diferente, né? Então, aqui o que o Allan Kardec diz aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, o divórcio é uma lei humana cuja finalidade é separar legalmente o que já estava separado de fato, não é contrário à lei de Deus, né? Então a gente tem que, como eu falei, né? Eu acho que a melhor maneira de evitar o divórcio é não se casando in the first place. Então, às vezes as pessoas tomam decisões precipitadas ou não pensam, né? Por que eu vou me unir a essa pessoa? Qual que é o meu goal, né? Às vezes existe uma pressão das famílias, né? Para se casar, para se ter filho, mas as pessoas não racionalizam muito o que está na frente deles, né? Então, acho que talvez esse seja um dos maiores motivos de ter divórcio. Mas se a situação chega num ponto onde realmente não tem mais reparação, né? O divórcio é a melhor ferramenta. No geral, não existem essas uniões que ocorrem ao acaso, né? Mas, então, assim, as pessoas devem tentar o máximo, né? Mas quando chega num ponto que não é mais saudável, né? Não tem por que continuar dentro de um casamento. Obviamente, eu não estou falando para as pessoas se separarem, não é esse o intuito, né? Mas eu tenho casos de amigos, né? Que principalmente com filhos, aí acabava tendo muito conflito dentro de casa, né? E as crianças sofriam, né? Então, às vezes, é melhor você tomar uma decisão dessa e poupar, né? Os seus filhos ou até a sua própria saúde, né? Então, se não há essa remediação, se as pessoas tentam o máximo e não dá certo, né? O espiritismo, diferente de outras religiões, não encara isso como uma coisa que vai te levar para o inferno, coisa assim, né? Faz parte da vida, parte da evolução, né? Então, a gente precisa, né, usar quando necessário, né? Mas que, assim, como nós temos, se vocês olharem nas classificações de casamento, né? Se eu voltar aqui nesse slide, né? Então, esses casamentos provacionais, né? Então, às vezes também, quando a gente está passando por essas dificuldades, vale a pena a gente pensar nisso, né? Poxa, será que de repente eu não estou com essa pessoa porque eu tenho que corrigir algo que foi feito no passado, né? Então, quando a gente passa por esses momentos, vale a pena fazer uma reflexão, né? Ou em qualquer momento de problema, a gente tem que refletir por que a gente está passando por aquilo. Né? Ô, Cláudio, posso te interromper um minuto? Claro, claro. Nesse fato aí que você falou, eu acho que o espiritismo no começo, as pessoas se prendiam muito nisso, entendeu? E se falava assim, não, esse é o meu karma, eu tenho que viver com essa pessoa até o final, e às vezes a vida era horrível, havia abusos, havia
coisa física, né? E hoje a gente sabe que não é assim. Antigamente, muita gente vivia nesse coisa. E eu vou te dizer, eu durante muito tempo eu vivi num casamento horrível pensando dessa forma. Não, eu preciso ficar com essa pessoa porque eu não estou com ela por acaso e tal. E depois de um certo tempo a gente vai amadurecendo e vai vendo que não é por aí. A gente tem que realmente que pensar se vale a pena e entregar nas mãos de Deus e dizer assim, bom, se não deu dessa vez, quem sabe uma próxima. Uma próxima. Não, Não sem é? dúvida, Geise, é aquilo que eu falei, né? A gente, quando a coisa chega no momento de físico, né? Eu acho que é um sinal que realmente já não se deve ter mais reparação, né? Então Exato. a gente tem que avaliar, né? Como você falou, também qualquer briguinha que tiver, Não, você já pensa, claro. vou me divorciar, aí não é legal, mas se... Ou já casar com a ideia de que se não der certo vai, né? Não, se não casar... Exatamente. tem gente que já casa dessa maneira, né? E eu acho que esse ponto que você está trazendo é interessante, porque eu vejo hoje, como eu falei, né? Muita gente hoje em dia tem medo de casar, né? Não sei, as pessoas acabam Eu se vejo isso. unindo. E assim, que não tem problema, mas o casamento tem alguns benefícios legais, né? Então eu vejo, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, né, nas empresas, apesar que você pode, dependendo do estado que você está, você pode estabelecer que você tem uma união legal com alguém, independente de não estar casado. No Mas você Brasil. tem uma união estável, acho que no Brasil é assim chamado, né? Mas você tem assim plano de saúde, você tem um benefício do governo quando você. Eu lembro quando eu casei, meu imposto diminuiu muito, né? Então assim, existem alguns benefícios, né, de estar casado e assim, por mais que a gente tenha que tentar assim, na minha cabeça é difícil de entender por que as pessoas são tão relutantes a casar, né? Talvez realmente tenha uma comoção grande se a pessoa casa ou precisar divorciar, mas talvez aconteça porque a pessoa já casa com esse sentimento, se não der certo eu vou divorciar, né? Em vez de falar, não, eu vou casar porque essa pessoa, eu quero ficar com ela pro resto da vida. Né? Então... Aqui, como os Estados Unidos é um país de leis, né? Ele é baseado em leis, né? Então, aqui, por exemplo, o casamento é importantíssimo. No Brasil, as pessoas hoje não se casam, mas elas têm uniões estáveis e elas têm todos os direitos, mas aqui ainda é diferente. Aqui eu vejo muitas pessoas dizerem assim, não, fulano não é casado, mas eles vivem 20, 30 anos juntos. Mas eles não são casados. Eu ouço americanos falarem assim, né? Então, eles valorizam muito a coisa legal também. Era só isso. Não, tá ótimo. E aí eu tenho uma historinha que eu vou contar para vocês. Com certeza vocês já devem ter ouvido essa história, mas eu vou contar de novo, né? Então, um senhor de certa idade chegou no médico, ele tinha machucado a mão, se eu não me engano, e aí ele falou para o médico, olha, doutor, o senhor pode, por favor, acelerar o processo aí, porque eu tenho um compromisso, eu preciso sair, né? E aí o médico, muito simpático, perguntou para ele, não, com certeza, vou ajudar o senhor aqui, mas por que o senhor está com tanta pressa, né? Ele falou, não, porque todas as manhãs eu vou visitar minha esposa, ela vive numa casa de repouso, porque ela sofre de Alzheimer, né, muito avançado, então todas as manhãs eu vou visitá-la, né? E aí o médico, preocupado, ele disse assim, será que ela vai ficar muito preocupada que eu só demora hoje, né? Aí o velhinho diz assim, não, com certeza não, porque ela já não me reconhece há mais de 5 anos, né? Eu vou lá todos os dias, mas ela não me reconhece. E aí o médico falou, poxa, mas se ela não te reconhece há mais de 5 anos, por que o senhor está com tanta pressa de chegar lá, né? E aí o velhinho falou assim, ela não me reconhece, mas eu sei muito bem quem ela é. Então, é a historinha de você ver o amor verdadeiro, né? Então, ele sabe quem que ela é, apesar de ela não saber de onde quem ele é ou por que ele está ali. Né? Então, essa é uma história de amor, não sei se é real, né? Essa história de internet, mas a mensagem é bem bonita. Né? Com certeza. Que toca a gente. Né? E, só para terminar aqui a palestra, eu achei uma receitinha aqui de felicidade para o casamento. Né? Então, essa receitinha diz o seguinte, que a comunicação é a chave do sucesso. Né? Então, quanto mais a gente puder se comunicar com o nosso parceiro, com o nosso cônjuge, é a melhor forma. Quando a gente se sente triste, ou quando nosso parceiro nos faz alguma coisa que a gente não sente bem, a gente fala, olha,
quando você me disse isso, quando você fez certa ação, eu me senti muito triste, né? Então, quando você faz isso, eu me sinto muito feliz, né? Então, ter essa comunicação aberta entre o casal é fundamental, né? E a gente sempre dá mais do que se espera e fazendo com alegria, né? Porque a gente vive numa sociedade onde a gente normalmente, eu vou fazer isso por tal pessoa, e aí você já fica na esperança que a pessoa vai te fazer alguma coisa em retorno, né? Então a gente vive nessa sociedade capitalista, né? Que apesar de capitalismo tem suas coisas ruins e boas, mas quando a gente traz isso para nossa vida pessoal, não é legal, né? Então a gente tem que fazer, não isso só para o nosso casamento, mas para a sociedade em geral, a gente tem que dar mais do que se espera e dar sim a esperança de receber algo em troca, né? Eu acho que isso é fundamental dentro do casamento, né? A gente fazer alguma coisa. Na nossa casa, a Nath, sempre quando ela faz uma comida, ela sempre põe um pedaço maior para mim, assim, eu acho isso fantástico, né? E sempre admitir os nossos erros de maneira humilde, né? Então, muitas vezes a gente tem esse problema de admitir um erro, ou de aceitar, como eu falei no começo, né? Quando o seu cônjuge aponta algumas coisas erradas que você faz, admita aquilo e tente mudar, né? Porque, de novo, mexe com o nosso orgulho, né? Então a gente tem que sempre colocar o nosso orgulho de lado e pensar em ser feliz, né? E um sempre deve apoiar o outro nos desafios do dia a dia. Nunca lutar. A gente tem que lutar contra os desafios, não um contra o outro, né? Então, dependendo da situação que está seu casamento, você começa a ter briga, aí um começa a brigar com o outro. A gente tem que sempre lembrar que a briga deve ser contra os desafios, não um com o outro. E sempre dar risada quando possível, né? A risada é uma arma secreta, né? Sempre trazer humor para o nosso dia a dia. Cada um de nós é importante, apesar de ter essa vida conjunta, ter seus próprios interesses, né? Ambos terem interesses comuns, mas cada um ainda manter a sua individualidade no que for necessário. Sempre discutir de maneira justa, com muito respeito e ouvir, né? Muitas vezes nossos parceiros eles querem nos desabafar e a gente não precisa arranjar a solução para o problema deles, né? Então a gente às vezes casados, a gente pensa que quando uma pessoa está desabafando com você, você imagina que ela quer que você resolva o problema dela, mas muitas vezes não é para você resolver nada. A pessoa só quer que tenha alguém que te ouça e que realmente tenha compaixão, né? Não necessariamente que você possa resolver os problemas, né? Então a gente tem que sempre estar aberto a ouvir e lembrar que a felicidade não é um destino, né? É a jornada, é o caminho. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e vamos seguir com a prece final. Muito obrigada, Cláudio. Excelente palestra, viu? Muito obrigada.